Todos acharam? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar novamente? Senhor Deus, tua palavra foi lida e nós rogamos que tu nos agracies com a presença e o poder do teu Espírito, nos dando bom entendimento, trazendo mudança e transformação a partir da compreensão da tua palavra, que haja mudança no nosso ser, de comportamento, de postura, para que o teu nome seja louvado através da igreja. Em nome de Jesus, o bebezinho daquela manjedoura. Amém. Irmãos queridos, nós estamos às vésperas, mais uma vez às vésperas do Natal. Chegando, está chegando. Estávamos abismados há pouco. Como é que já passou um ano, né? Eu estive antes de tomar posse da igreja pregando num culto, numa das mensagens de Natal, se lembram? Pois é, já passou um ano. Era o primeiro domingo também, não era? Que eu vim para dar a ceia, não foi isso? Aí depois assumiria em janeiro. E assumi, né? Para a glória do Senhor. Já passou um ano. Já passou um ano. Estamos às vésperas de comemorar o Natal. O Natal, uma festa que deveria ser a festa das festas. A comemoração das comemorações. Porquanto Deus se apiedou de nós e enviou o seu Filho. Já estou ficando conhecido lá no trabalho por ter raiva de Papai Noel. Mas por que, Alberto, você tem raiva de Papai Noel? Esse velhinho usurpador. Diria Jesus a ele: que tenho eu contigo, velhinho? Não é? O que tem a ver com o Natal isso? O anjo aparece a Maria e diz para ela assim: Maria, você vai ficar grávida e vai nascer um bebezinho. E ela fica atordoada com esta saudação dele: alegra-te, muito favorecida. Que expressão, não é?
O catolicismo tratou de usar a expressão, o termo, para dizer que ela é cheia de graça. Como se o anjo estivesse dizendo: Ave Maria, cheia de graça. Não é assim a oração? Transformaram a saudação do anjo em uma oração a Maria. Ela mesma diz: que saudação é essa? Ela não está... Imagina um anjo fazendo uma oração a Maria. Ele está dizendo: você é muitíssimo favorecida, bem-aventurada, feliz, dentre todas as mulheres, escolhida por Deus para ser um instrumento em suas mãos, para a concepção, para a encarnação, para que o Filho de Deus viesse ao mundo. É o maior dos milagres. Nunca me esqueço disso. O maior deles. Como pode o Deus Todo-Poderoso, que criou o universo, portanto, muito maior que o universo, que até pouco tempo se achava infinito, descobriu-se então que ele não é infinito. Descobriram-se até que, caminhando a certa velocidade, por certo tempo, dá para ir de uma ponta a outra, na velocidade da luz. Uma nave que conseguisse andar na velocidade da luz, tantos e tantos quilômetros por segundo, conseguiria chegar. Há uma outra prova de que o universo não é infinito, é finito, tem começo e fim, é que ele está se expandindo. Se ele fosse infinito, ia expandir o quê? Do infinito para o infinito. O universo tem sim um tamanho limitado, enorme. Precisaria muitos anos andando à velocidade da luz para conseguir atravessá-lo. Mas aquele que o criou, esse sim é o infinito. Ele tendo todo o poder. É um milagre extraordinário. Ele se faz uma célula minúscula, concebe um ventre e comprime-se. Irmãos, eu estou usando um vocabulário humano para descrever isso. O Deus Todo-Poderoso comprimiu-se a uma célula, concebeu nesta mulher. E ela então, muito favorecida, por quê? O anjo já dá uma consolada, né? O Senhor é contigo. E ela fica pensando que palavras são essas, e ele passa então a explicar para ela, fazendo-lhe o anúncio da concepção milagrosa e do nascimento do Filho de Deus, e descreve quem é o bebê no seu ventre. E esse então é o tema da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é esse: quem é o bebê? Eu sei que nós já sabemos, mas quero aproveitar o ensejo de que estamos transmitindo para o YouTube, para o Facebook e para o Instagram. Convoco a igreja que curta e que compartilhe, multiplique a mensagem para alcançar um número maior de pessoas com o evangelho do nosso Senhor. Quem é o bebê? O anjo começa a explicar. E através da sua explicação, nós temos aqui a descrição ou o cumprimento. Ele fala: promessas de muitos anos estão se cumprindo em tua vida hoje, Maria. Por isso você é uma felizarda. E então ele anuncia, primeira promessa, nossa mensagem, nosso tema dividir em dois. Quem é esse bebê?
Ele é o próprio Deus. É interessante. Eu estava vendo uma live do Andrew Jumper. Andrew Jumper é o centro de pós-graduação da Igreja Presbiteriana. E eles fazem lives conversando entre grandes teólogos nacionais, reformados, mormente professores da casa. São escolhidos. Estava lá o reverendo Mauro Meister, que é o diretor do centro de pós-graduação, Mauro Meister, reverendo Augustus Nicodemos e João Tomás de Aquino, anônimo, né? O outro, o famoso, é do século XIII, né? E este certamente pegou o nome dele, né? Reverendo João Tomás de Aquino. Os três dão aula nos seminários brasileiros, reverendo Augustus agora já menos. Mas, enfim, eles estavam discutindo ou conversando a respeito do Evangelho de João, que não tem as mesmas coisas que estão nos outros 3 evangelhos. E as narrativas de Lucas, esse médico fantástico, detalhista, minucioso, vai pegar cada detalhe. Lucas, né, que se estende mais com esse preâmbulo, com estas introduções ao nascimento. João diz apenas o seguinte: no princípio era o Verbo, o próprio Deus. Era o Verbo. Nele era que estava o poder de dizer: haja luz, e houve luz. Haja os animais. Haja, e aí, cada uma das etapas da criação. Traduzindo para o latim, existe uma palavrinha que vocês conhecem muito bem, quer dizer, conhecida popularmente, até mesmo num fósforo, a marca de um fósforo, Fiat Lux. Lembram-se desse fósforo? Usamos para acender fogão, churrasqueira, né? Fiat Lux, que quer dizer a marca do fósforo. Haja luz. É bonito? Foi uma sacada boa do fabricante, não foi? É a tradução da Vulgata para o ato criador. Cada um deles, quando se dizia: haja luz, haja dia, haja noite, haja... As estrelas foram criadas assim, com a voz, com o poder, com o comando. E aí João descreve isso dizendo: ele estava no princípio da criação, ele era o próprio Deus. O Verbo se fez carne. Então alguém pode dizer assim: por que João não narrou? O que João fez foi dizer de um modo grandioso, tremendo, aquilo que Lucas, não menos grandioso, não menos tremendo, mas minucioso, detalhando, né? Ele está dizendo: o Verbo encarnou-se, o Deus eterno, sempre existente, encarnou-se. Versículo 31. O anjo começa a citar profecias, citações do Antigo Testamento. São pré-entendidos. Ele traz à memória de uma jovem judia promessas que está sendo feita por séculos. E ele traz então a sua lembrança: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus, este nome. Cantamos há pouco, não foi? O nome dos nomes. O nome que está acima de
todo nome. Não há nenhum nome tão grandioso, tão poderoso, tão maravilhoso quanto o nome de Jesus. Por quê? Porque o seu significado é Deus é a salvação. A raiz do seu nome aparece na raiz do nome de Josué. Olha, para que vocês fiquem sabendo que não é Moisés quem conduz o povo à terra prometida, a qual nós esperamos e aguardamos. Estamos peregrinando, estamos marchando a caminho da terra prometida. Não é cumprindo a lei de Moisés, não é por obras, não é pela sua capacidade, pela sua santidade, mas é através de Josué, ou a raiz expandida para Jesus, é através dele. Josué era, portanto, um tipo, era um anúncio daquele que havia de vir. É um tipo do Messias. É Jesus quem é a salvação. Ele que vai conduzir o seu povo para o paraíso, para a terra prometida. Esse é o entendimento. A gente fica pensando, mas Moisés sofreu tanto, não é justo, ele que devia ter entrado. Rapaz, tu não sabe de nada. Moisés foi barrado no momento exato. Deus justo, gracioso, misericordioso, bondoso, concedeu salvação a Moisés. Como é que eu sei disso? Senão ele não teria aparecido na transfiguração mais tarde, juntamente com Elias. Se há alguém que a gente pode dizer assim, desses que já foram, eu sei de 2 que de fato já chegaram lá. Podemos deduzir também de Enoque, né? Andava na presença do Senhor e o Senhor o tomou. Não é? Podemos lembrar desses 3 aí. Eu sei que muito mais. Diz lá em Apocalipse que foram miríades de miríades, milhares de milhares. Mas o povo de Deus não entra por causa de Moisés. Não entra por causa da lei, entra por causa de Jesus. Deus é a salvação, o significado do seu nome. Lá em Mateus, vai dizer mais claramente, o Salvador do seu povo. Esse é o significado. Lhe porás o nome José. Tua mulher concebeu. Fica em paz. Fica tranquilo. A tua mulher está grávida. A tua noiva está grávida. Mas ela concebeu do Espírito Santo de Deus, e ele será o teu filho. Você vai tomar conta dele, vai cuidar dele, e lhe porás o nome Jesus, porque ele será o salvador do seu povo, não somente daquela época, mas de todas as épocas, passadas e futuras. Aqueles a quem o evangelho ainda iria alcançar, alcançou e ainda alcançará. Ele é o salvador do seu povo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ele faz aqui uma citação direta da profecia de Isaías. Numa primeira parte, Isaías fala que este rebento, este filho, virá de uma terra estéril, árida, na obscuridade, sofrendo angústias, dores, um lugar desprezado. E é de ficar atônito, porque o que se imagina é que Deus vai enviar seu filho e que ele deveria mandar numa família rica, abastada, quem sabe no centro de Jerusalém, que era a capital.
Não. Ele manda num lugar distante. Perguntaram os religiosos: poderá sair alguma coisa boa de Nazaré? Não foi assim? Aquele lugar fétido, esquecido, aquele lugar horroroso, não tem nada que preste lá. Diz lá o profeta Isaías: mas a terra que estava aflita não continuará na obscuridade, não continuará escondida, não continuará rejeitada. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. É toda a região do norte de Israel. Mal comparadamente, como o nosso Nordeste. Né? Desprezado, ignorado, mal falado. Né? Pode sair alguma coisa boa daquele lugar? Mal comparadamente, também Nazaré ficava ao norte de Israel e era também desprezado por todos os homens. Ali, daquele lugar, o Senhor vai fazer nascer o seu filho. Nos últimos dias, notem os irmãos, que a partir da primeira vinda de Jesus, nós já estamos vivendo o Apocalipse. Já são os últimos dias. Nós não estamos esperando chegar aos últimos dias. Já começou. Desde a primeira vinda. Já são os últimos dias. Nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então a região de Zebulon, Naftali, é a mesma que Galileia. Mas o lugar mais central seria Samaria. Outro lugar bastante pomposo seria a região de Cafarnaum. Mas ele escolhe Nazaré, lá no cantão, desprezado. É a região de onde não se espera sair nada. As coisas desprezíveis, as coisas loucas, as coisas fracas. É o caminho que o Senhor usa para enviar o seu Filho, para que o nome dele seja glorificado. Já pensou se nasce em Roma? Pronto. Sem ter nascido lá, o lugar já é o que é? Já virou o que virou? Quantas peregrinações para Roma? Vaticano, o luxo, né? Mas o Senhor escolheu o lugar de onde haveria de vir, a família. Né? Vai levá-los por conta do censo, Lucas narra, né? Vai levá-los para Belém. A família é de Nazaré. Ele passa a sua infância, ele vai morar, ele vai viver em Nazaré. É dali, ele sai e vai para os maiores centros e vai anunciando e vai conquistando o seu espaço. O caminho de Deus são as coisas fracas. Então, muitas vezes, a gente se acha muito pequenininho, se acha muito inferior, se acha incapaz, e o Senhor quer usar justamente o mais fraco, o mais desprezível, para que o seu nome seja glorificado. Né? É assim, aquilo que a gente pensa que não tem jeito, que não tem esperança, vai dizer no final do texto que nós lemos a respeito de Isabel. Era uma mulher estéril, não tinha condições de ter um filho, mas não há impossíveis para Deus. E dela nasce o precursor, aquele de quem estava escrito: prepara o caminho do Senhor. Vem da sua prima Isabel, João Batista.
para preparar o caminho do Senhor. Disse o Senhor Jesus que ele é o maior de todos os homens. Dos nascidos de mulher não tem ninguém como João. Interessante. Um louco no deserto, gritando, clamando: arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e sejais batizados, lavados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o povo que andava em trevas, diz o profeta Isaías, viu grande luz. É nascido o Filho de Deus, a luz das trevas está surgindo naquele lugar longínquo. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado a este povo alegria lhe aumentaste como aqueles que se alegram com a ceifa. Então, Maria, no versículo 34, vai perguntar outra vez ao anjo: como será isto? Não tenho relação com homem algum. E então respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que lhe há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Ele vem da parte de Deus, não de homens. Cumpre-se aqui muitas profecias, mas podemos lembrar de Isaías também no capítulo 7, versículo 14, o Senhor mesmo vos dará um sinal, para que o mundo saiba, para que todos vejam algo extraordinário. Como pode uma mulher, jovem ainda, conceber sendo virgem? A profecia anuncia: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quem é o bebezinho? Deus conosco. Ele é o Salvador do seu povo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele vem e manifesta-se, encarna-se, tornando-se como um de nós. Mas ele é o próprio Deus. Daí, o silogismo do catolicismo. Jesus é Deus, a premissa é verdadeira, não é? Maria é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus, então logo Maria é mãe de Deus. Na primeira premissa, falta uma coisa. Jesus é Deus e homem. É o nosso segundo ponto. Mas vamos para lá já já. Logo, não é Maria mãe de Deus, mas mãe do homem. Cumpre-se em Maria o que está escrito lá em Gênesis 3,15. Abra aí, que eu vou beber água agora. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, essa é a promessa da semente da mulher. A semente da mulher. Não semente de homens. Não há o sêmen do homem. Mas tão somente é usado o óvulo feminino, e a partir deste, o próprio Deus
é quem produz, encarna-se, torna-se uma célula para o desenvolvimento no seu ventre. A semente humana é tão somente da mulher. Então, o próprio Deus é quem está fazendo a concepção. Então, Jesus, o bebê, é Deus. Segundo lugar, é o que nós veremos agora, ele é homem. Quem é o bebê? É Deus. Quem é o bebê? É homem. Deus, o Senhor, lhe dará ao bebê o trono de Davi. Estamos aí no versículo 32b, né? Parte B do versículo. Deus, o Senhor, lhe dará ao bebê. Estão comigo? Voltemos ao Evangelho, né? Voltemos ao Evangelho. O Evangelho, então, está no versículo 32b. Deus, o Senhor, lhe dará ao bebê o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Há alguns termos aqui que necessitam ser explicados. O Senhor mesmo lhe dará o trono de Davi. Nós estamos aí nos estudos de Apocalipse, aprendemos há pouco sobre o texto maravilhoso que diz a respeito que Jesus era o único, foi o único achado digno de abrir o livro e os seus 7 selos. Não foi isso? Os 7 selos. Por quê? Este é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro que foi morto, mas venceu a morte, reviveu, está vivo. Ele é digno de abrir o livro, né? Então nós vemos que aqui está se cumprindo uma promessa tremenda, maravilhosa, desde antes com os primeiros pais. Abraão, Isaque e Jacó, de Jacó os 12, dentre os 12, Judá. Da tribo de Judá virá o Messias. O cetro não se apartará dele. Ele será rei para sempre. É isso que quer dizer essa expressão. O cetro não se apartará dele. Ele será rei para sempre. Ele vai governar no trono de Davi. Será descendente de Davi. Ele, portanto, deverá ser um homem. São tremendas as profecias, porque ao mesmo tempo que deveria ser o próprio Deus, segundo Isaías, é que o texto nós pulamos aqui, foi acidental, me lembrei agora. Mas lá diz que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Então a profecia diz, ele tem que ser Deus, Deus forte. Mas também tem que ser homem, nascido da tribo de Judá, da raiz de Davi. E a raiz de Davi é, em si, uma profecia dizendo, a árvore genealógica de Davi será cortada. Sendo cortada a árvore, vai ficar só um toco. Só um toco, ou seja, só a raiz, a parte que está submersa. Se você cortar a árvore, não é assim? Mas o que ficou foi só a raiz. É desta raiz onde ninguém dá mais nada, onde não tem mais nenhum valor, sumiu, não está aparente, está sucumbida. É daí que vai aparecer o Messias, o Filho de Deus,
aquele que levará o nome de Jesus, que será filho de Davi, a raiz de Davi. Vai brotar um renovo. Muitas profecias apontam para Jesus desta maneira. E de lá brota este renovo. Da casa de Davi, da sua descendência, de uma família que estava morando longe de Belém, lá ao norte do país. O rei Júlio César, o César, Augusto César, é quem dá o decreto. É ele que faz o decreto. Mas quem dá a ordem é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Manda essa família lá para Belém, para fazer um censo. Porque o meu filho vai nascer e ele tem que nascer lá em Belém. Então, aquele que tem o governo em suas mãos, os governantes estão em suas mãos, o coração dos reis da terra e dos juízes estão em suas mãos, ordenou. Faça um decreto que eles têm que ir para lá. E ele faz, achando que é o manda-chuva, né? Mas ele está com o seu coração, a sua mente inclinada por Deus para fazer cumprir todos os seus desígnios. E então é nascido, é fecundado numa mulher desposada, noiva, casada, comprometida com José, da família de Davi, para cumprir-se a promessa da encarnação. O próprio Deus se faz homem, que era necessário para que houvesse um representante da raça humana, sofrendo o castigo que nos traz a paz. Não poderia ser somente Deus, porque senão o homem não teria sido punido. Mas tinha que ser Deus, porquanto é o único santo que não pecou, que jamais dolo algum saiu da sua boca. Mas era necessário que fosse um homem que sentisse as dores, que sentisse fome, sede, as angústias, as tentações. Em tudo foi tentado semelhante a nós, mas em nada ele pecou. Nos representando legitimamente, sendo um ente santo, que seria oferecido posteriormente. O plano de Deus está sendo executado. Neste momento, saiu uma ordem do céu a Gabriel. Vai lá e diz a Maria, vai começar o processo. Vai nascer um bebê. Ele será Deus e será homem. Será santo e vai representar os pecadores. Será feito maldito no lugar deles. Será levantado numa cruz para receber o castigo que está sobre a humanidade. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é o bebê? O bebê é Deus e é nosso representante, também é homem. Usado, enviado, um plano executado para a nossa salvação. Bendito seja o Senhor por este bebezinho. Concluindo, é tão somente o cumprimento das profecias de um plano realizado antes da fundação do mundo para a nossa salvação. Deus fez cumprir perfeitamente o seu plano, atendendo todas as exigências
santíssimas que ele mesmo impôs, fez cumprir. Arrisca. Amados irmãos, não é coisa de somenos. Não é algo sem importância. Não é presentinhos. Não é consumismo. Não é simplesmente a roupa bonita pela roupa bonita, a roupa nova pela roupa nova. E gasta e corre, e compra isso, e música. É discernir o maior presente para a humanidade. O Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas, encarnou-se. Este bebê não é qualquer bebê. É o Filho de Deus. É o nosso representante. É aquele que encarnou-se e morreu e ressuscitou por nós, por amor de nós. Venceu a morte para que também nós pudéssemos vencê-la. A saber, os que creem nesta história bendita, uma história louca, uma história que poucos acreditariam. O Senhor fez valer a sua palavra, para que todo aquele que nele crê, no bebê, nesse bebê, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Comemoremos sim o Natal. Expurga esse Papai Noel da sua vida. Nós podemos nos presentear? Podemos. Mas se você aproveitar o link, a deixa, para dizer, este presente não é nada semelhante ou comparado ao presente que Deus nos deu, para falar do seu amor. Para falar que no Natal nós comemoramos o nascimento do Filho de Deus, de Jesus, o Salvador do mundo. Então, irmãos, comemoremos sim, enfeitemos, até compremos roupa nova sim, ele é digno. Deixa eu ver que essa roupa vai ficar bem para o culto de adoração ao Senhor. Não simplesmente para exibir roupa nova para os amigos, para ir numa festa, para encher cara, para... O Senhor é digno de uma verdadeira comemoração. Adorando, bendizendo, louvando, glorificando ao Senhor por tão grande salvação através do seu bebezinho. Amém, queridos? Vamos então convidar os nossos irmãos presbíteros que venham à frente. Estaremos ministrando agora a ceia do Senhor.